Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas. Vamos para o vídeo 2 sobre hidrostática, mais alguns conceitos importantíssimos aqui na hidrostática. E vamos comentar aqui com vocês. Conceito de pressão, ela é definida como a aplicação de uma força distribuída sobre uma área. Então, pressão é dada pela força sobre a área. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Essa pressão também pode ser exercida entre dois sólidos. No caso dos fluidos, o Newton por metro quadrado também é denominado de Pascal. Princípio de Stevin. O princípio de Stevin nos permite calcular a pressão em um líquido em repouso, estando com sua superfície livre em contato com a atmosfera. Então, se o líquido está em contato com a atmosfera, eu vou utilizar o princípio de Stevin para calcular esta pressão. Então, a pressão é dada pela somatória da pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ok? Uma das consequências do princípio de Stevin é, em um líquido em equilíbrio, a pressão são iguais em todos os pontos da mesma altura, ou da mesma profundidade. Pressão atmosférica. No planeta Terra, em qualquer parte de sua superfície, os corpos estão envoltos em um fluido gasoso e é o ar. Como todo fluido, ele causa uma pressão nos corpos nele imersos. Essa pressão atmosférica deve ser expressa em Pascal, Newton por metro quadrado. Mas outras unidades também podem ser encontradas. Então você vai encontrar alguns exercícios sobre pressão atmosférica com a unidade em atmosfera, ATM. Ela também pode ser dada em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Também alguns exercícios podem vir em metros de coluna de água, MCA. Então é possível relacionar essas várias medidas comparando-se os valores da pressão atmosférica ao nível do mar. Então ao nível do mar nós temos uma pressão de 1 atmosfera. Isso equivale a 101.325 Pascal. Ou essa 1 atmosfera equivale a 10,2 metros de coluna de água, MCA. 1 atmosfera também equivale em milímetros de mercúrio a 760 milímetros de mercúrio. Então, essa é a relação que você pode utilizar nos exercícios para relacionar a pressão atmosférica com as outras medidas de unidade de pressão atmosférica. Vamos para a aplicação de alguns exercícios de hidrostática. Essa questão caiu no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus. Mas, aí você tem as alternativas. Eu tenho que usar um pneu mais largo, reduzindo a pressão sobre o solo. Tem que ser um pneu mais estreito, que reduz a pressão sobre o solo. Tem que ser um pneu largo, aumentando a pressão, ou estreito, aumentando a pressão sobre o solo. Então, aqui é o seguinte, quando você aumenta a largura do pneu, o que é que acontece em relação à área de contato desse pneu com o solo? A área de contato aumenta, mas a força que é exercida pelo peso do trator vai ser a mesma. Como a área de contato aumenta, você fez com que o pneu seja mais largo, uma maior largura, uma maior área de contato. Logo, como a força é a mesma, para uma maior área de contato, essa pressão vai ser reduzida, ela diminui. Então eu tenho que utilizar um pneu mais largo, reduzindo a pressão sobre o solo. Em uma competição esportiva, nós temos aqui um halterofilista de 80 kg de massa, levantando uma barra metálica de 120 kg. Apoia sobre os seus pés, cuja área de contato com o piso é 25 cm². Considerando a gravidade de 10 metros², e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma determinada área. E considerando que essa força atua uniformemente, sobre toda a extensão da área de contato, a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em Pascal vai ser de quanto? Lembrando aqui que a pressão é dada pela força sobre a área. A força aqui vai ser igual a quem? O peso do halterofilista mais o peso da barra. Então vou somar os dois pesos aqui, peso do homem
do halterofilista mais o peso da barra. Qual é o peso do homem? O peso do homem é dado pela massa dele vezes a gravidade da Terra. Ele diz aqui que a massa do homem é de 80 kg, multiplicado pela gravidade da Terra, que é 10, 80 vezes 10, você tem o peso do halterofilista igual a 800 newton, mais o peso da barra metálica. A barra metálica tem uma massa de 120 kg, multiplicado pela gravidade da Terra, que é 10, você tem o peso da barra igual a 1.200 newton. Somando o peso da barra com o peso do halterofilista, você tem uma força sendo exercida de 2.000 newton. Agora vamos à questão da área. A área correspondente aqui é de 25 cm², mas nós sabemos que a pressão é dada em newton por metro quadrado. Aí eu tenho que transformar esse centímetro² em metro quadrado. Eu sei que um metro quadrado equivale a 10⁴ centímetro², ou seja, 10.000 centímetros². Logo, essa área vai ser 25 vezes 10⁻⁴ metro quadrado. Então, transformando centímetro² em metro quadrado, você multiplica pela potência 10⁻⁴. Então, a área é 25 vezes 10⁻⁴ metro quadrado. Aqui vamos calcular a pressão. A pressão é a força, 2.000 newton, que é o peso do halterofilista mais o peso da barra, dividido pela área em metro quadrado. 25 vezes 10⁻⁴. 2.000 dividido por 25 equivale a 80 newton, vezes, aí aqui eu estou dividindo por 10⁻⁴, esse 10⁻⁴ passa para cima como sendo um expoente positivo, então vai ser 80 vezes 10⁴ Pascal. 80 vezes 10⁴ Pascal. Colocando isso aí em notação científica, eu ando uma casa para a esquerda. Ao andar uma casa decimal para a esquerda, eu acrescento essa casa que eu andei para a esquerda no expoente da potência. O expoente da potência aqui é 4, mas o número que está lá é 80. Então, andei uma casa, eu elimino o zero aqui, ficou 8 vezes 10⁵. 8 vezes 10⁵ Pascal. Esta é a pressão exercida pelo halterofilista segurando uma barra de 120 kg. Ok? Agora vamos lá. Um tanque contendo 5 vezes 10⁻³ litros, ou 5 vezes 10⁻³ litros de água, tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Sendo a gravidade 10 metros/segundo², qual é a pressão hidrostática exercida pela água no fundo do tanque? Então a pressão hidrostática ela é dada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. No caso aqui nós não temos a altura deste tanque, né? Nós temos o volume, que é 5 vezes 10⁻³, 10⁻³ equivale a 1.000 litros, e 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Tá? Em 1 metro cúbico de água eu tenho 1.000 litros. Logo, 5 vezes 10⁻³, que corresponde a 5.000 litros, vai ter, no caso, o volume de 5 metros cúbicos. Então, 5.000 litros equivale a 5 metros cúbicos. Este é o volume. O volume é dado pela multiplicação do comprimento do tanque vezes a largura vezes a altura. Mas aqui eu só tenho o comprimento vezes a largura, 2 metros vezes a largura, que é 1 metro. 2 vezes 1, 2 metros quadrados, vezes a altura, que nós não sabemos. Então, se eu tenho um volume, tenho o comprimento e tenho a largura, eu vou dividir o volume, que é 5 metros cúbicos, pela multiplicação do comprimento com a largura, que é 2 vezes 1 dá 2. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. Né? 2,5 é a altura do tanque. Agora vamos para o cálculo da pressão hidrostática. Então vai ser a densidade do líquido 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10 metros/segundo², vezes a altura, que é 2,5 metros. Multiplicando, você encontra um valor de 25.000 newton por metro quadrado, ou 25.000 Pascal. Colocando em notação científica, você anda 4 casas para a esquerda, 4 casas decimais, e ao andar 4 casas decimais, você fica com o número 2,5 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Esta é a resposta para a pressão exercida no fundo do tanque. Mais uma questão aqui de hidrostático. O oceanógrafo construiu um aparelho para medir profundidades no mar. Sabe-se que o aparelho suporta uma pressão de 2 vezes 10⁻⁶ newton por metro quadrado. Essa é a pressão máxima. Essa é a pressão que o aparelho consegue medir. Né?
Qual é a máxima profundidade que o aparelho pode medir? Então, a gente quer saber qual é a máxima profundidade que eu vou poder medir com esse aparelho que suporta uma pressão de até 2 vezes 10 a 6 Nm². Nós temos aqui a pressão atmosférica. Ele dá aqui na questão que a pressão atmosférica equivale a 1 vezes 10 a quinta Nm². Então, já deu o valor da pressão atmosférica. A densidade da água do mar é 1 vezes a terceira, quilograma por metro cúbico. E a gravidade é 10 metros/segundo². Lembrando aqui que nós vamos calcular a pressão, né, utilizando aqui o princípio de Stirling, né? A pressão vai ser igual à pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática. Então, vou pegar a pressão atmosférica, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Porque aqui você vai determinar esta altura. Então, nesta questão, nós temos o valor da pressão. A pressão aqui que o aparelho suporta é 2 vezes 10 a 6. Então, no lugar de P, eu substituo por 2 vezes 10 a 6 Nm². Isso aqui vai ser igual à pressão atmosférica, que ele nos dá aqui na questão, que é 1 vezes 10 a quinta Nm², né? Mais a densidade do líquido. Então, qual é a densidade do líquido? A densidade do líquido é 1 vezes 10 a terceira. Então, está aqui a densidade da água do mar, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, multiplicado pela gravidade da Terra. A gravidade aqui ele diz que equivale a 10 vezes a altura que vocês querem determinar, a profundidade, né? Aqui é o seguinte, para nós acharmos a altura, o que é que nós vamos fazer? Eu vou passar esse 1 vezes 10 a quinta para o outro lado da equação. Neste caso aqui, nós temos 2 vezes 10 a sexta Nm². Quando eu vou passar para o outro lado, ele está positivo, passa negativo. Só que eu não posso diminuir potência com expoentes diferentes, né? Eu tenho aqui um expoente 10 a sexta com um expoente de base 10 a quinta. Então, o que é que eu devo fazer? Deixar eles dois na mesma potência, para poder fazer a diminuição. Então, eu faço o seguinte, eu ando com essa vírgula aqui do 2 para a direita, aí o número se torna 20, né? Porque eu estou trazendo essa vírgula para a direita, 20, e diminui um no expoente aqui, ó. Expoente é 10 a sexta, ficou agora 20 vezes 10 a quinta. Então, lembrando, uma casa para a direita, que você anda para a direita, você diminui no expoente. Então, ficou o número 20 vezes 10 a quinta. Menos, aí eu passo aqui para o outro lado, aqui, ó, 1 vezes 10 a quinta. Agora ficaram os dois números, um expoente de mesma base, 10. Com o mesmo expoente, né? 10 a quinta. Aqui agora é só subtrair os números. 20 menos 1. 20 menos 1 é igual a 19. E permanece a potência de base 10 a quinta. Então, 19 vezes 10 a quinta. Então, 20 menos 1, 19 vezes 10 a quinta. Dividido, no caso aqui, ó, vai ser a densidade vezes a altura. 1 vezes 10 a terceira vezes 10 elevado a 1. Então, vai ser 10 elevado, multiplicação de potência de base 10, conserva a base sobre os expoentes. 10 a terceira com 10 elevado a 1 é 10 elevado a quarta. Então, dividido por 1 vezes 10 a quarta. 19 dividido por 1 dá 19. Agora eu vou dividir 10 a quinta por 10 a quarta. Na divisão de potência de base 10, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ok? Então vai ficar 10 elevado a 5 dividido por 10 a quarta. Então, conservo a base 10, subtraio os expoentes. 5 menos 4 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 19, a profundidade máxima que esse aparelho pode medir equivale a 190 metros. Um objeto com massa 10 kg e volume de 0,02 metro cúbico, ele é colocado totalmente dentro da água, cuja densidade é 1000 kg por metro cúbico. Então aqui você tem a figurinha dessa esfera, tem uma massa de 10 kg e o volume dessa esfera é 0,02 metro cúbico. Qual é o valor do peso do objeto? Então vamos determinar o peso do objeto. O peso é dado pela massa vezes a gravidade, né? O peso é massa vezes a gravidade, mg. A massa desse objeto é 10 kg e a gravidade é 10. 10 vezes 10 você tem um peso de 100 Newton. Então, o peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce puxando ele para baixo. Então, tem direção vertical, sentido para baixo. Bem, qual é a intensidade da força de empuxo que a água exerce no objeto? Neste caso aqui, nós temos o seguinte. O empuxo ele é dado pela densidade do líquido, no caso é a água, vezes o volume do objeto que está imerso, vezes a gravidade. Então, vou pegar a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, multiplico pelo volume do objeto, tá, gente? O volume do objeto
é 0,002 metro cúbico. Então 0,002 metro cúbico. Multiplicado pela gravidade, que é 10. Logo aqui eu vou ter um impulso igual a 20 newton. Esse impulso é a força que é aplicada pelo fluido, que é o líquido, que é a água, sobre o objeto. Ela tem direção vertical, sentido para cima. Ok? Então nós temos o peso do objeto para baixo, que equivale a 100 newton. O impulso aqui é para cima, 20 newton. E ele quer saber qual é agora o valor do peso aparente do objeto. O peso aparente do objeto é dado pela diferença entre o peso do objeto menos o impulso que foi produzido pela água. Né? Neste caso aqui, nós temos que o peso é 100 menos 20 do impulso. Então, esse objeto aparenta ter um peso de 80 newton. E aqui vamos agora para uma questão sobre princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal, o enunciado desse princípio, ele nos diz o seguinte: o enunciado do princípio de Pascal. O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos deste líquido, bem como as paredes do recipiente que ele está contido. Então, qualquer acréscimo de pressão neste líquido, ele será transmitido a todos os pontos do líquido, né? Desse recipiente, que está nesse recipiente aqui. Então, logicamente que as pressões aqui vão ser iguais. A pressão aqui deste lado é igual à pressão no ponto 2. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. A pressão é dada pela força sobre a área. Então, a força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Porque nós temos que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Então, isso aqui é o chamado princípio de Pascal, ou chamada prensa hidráulica. Vamos aqui a uma aplicação de exercícios, um exercício sobre princípio de Pascal. Questão do Enem 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, né? Para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma outra mais larga e dessa forma acionar o pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando que a aceleração gravitacional da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se levar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg. Sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Aqui nós vamos utilizar o princípio de Pascal, né? A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, ou seja, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Aqui ele quer saber a força sobre a bomba, que deve ser exercida na bomba. Então vai ser a força 1 sobre a área 1. A área 1 equivale a 1, né? Porque a força 2 é exercida numa área que é 5 vezes maior do que a área 1. Então a força 2 é exatamente exercida pelo peso da pessoa que está na cadeira, que no caso o peso dela vai ser a massa da pessoa vezes a gravidade. 65 vezes 10 equivale a 650 newton, é o peso da pessoa, mas o peso da cadeira, a cadeira tem uma massa de 15 kg, multiplicado pela gravidade, vai ser igual a 150 newton, mais o peso da plataforma, que vai ser a massa da plataforma, que é 20 kg, vezes a gravidade da Terra, que equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. 20 vezes 10 equivale a 200. Então, somando o peso da pessoa, que é 650 newton, mais o peso da cadeira de roda, que equivale a 150 newton, mais o peso da plataforma, que equivale a 200 newton, isto equivale a uma força 2 de 1000 newton. Então aqui vai ficar força 1 sobre 1 é igual a força 2, que é 1000 newton, sobre a área da plataforma 2, que é 5 vezes a área 1. E no caso aqui é 5 vezes a área 1. Para achar a força 1 é só você dividir 1000 newton por 5. Ou seja, eu exerço uma força de 200 newton.
é 5 vezes menor do que a força que eu estou exercendo lá em cima da plataforma, né? Então é uma força de 200 newton. Vamos para uma questão de pressão hidráulica. A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento do elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes contendo fluido incompressível no seu interior. Considerando que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado, sabendo-se que as áreas das secções e transeções de pistões 1 e 2 são respectivamente a área 1 é 0,2 metros quadrados e a área 2 igual a 1 metro quadrado, qual é o módulo da força F1? Então, quer saber o módulo dessa força 1? Exercido sobre a área 1, a área do pistão, a área do êmbolo, que está nesta pressão hidráulica. Sabendo que eu quero erguer um peso equivalente a uma carga com massa 100 kg. Então, ele quer saber o valor dessa força 1 que eu devo exercer aqui nesse êmbolo, para erguer um objeto de massa 100 kg, nessa carga de massa 100 kg. Né? E aqui vai ser, no caso, as pressões são iguais no ponto 1 e no ponto 2. Então eu tenho aqui que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Aqui vai ficar da seguinte forma: como eu quero saber o valor da força 1, né? Força 1 sobre a área 1. Ele está dizendo aqui para nós que a área 1 equivale a 0,2 metros quadrados. Então ficaria F1 sobre 0,2, que é igual a força 2, né? Quanto equivale essa força 2? A força 2 equivale ao peso desta carga que eu quero erguer. Como ele disse que a massa dessa carga é de 100 kg vezes a gravidade da Terra, porque o peso é dado pela massa vezes a gravidade, então 100 vezes 10 equivale a um peso de 1000 newton. Então isso aqui equivale à força 2, dividido pela área 2, que no caso ele está dizendo que a área 2 equivale a 1 metro quadrado. Então ficaria a força 1 sobre 0,2 é igual a 1000 sobre 1. Então força 1 vai ser igual a multiplicação de 0,2 vezes 1000. Então força 1 igual a 200 newton. E aqui encerramos a aula de hoje sobre hidrostática. Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Encas.